conversa de hoje é sobre pós-graduação na medicina veterinária. Tem muita gente que quer fazer pós-graduação ou pensa em fazer pós-graduação, mas não sabe exatamente qual das modalidades fazer e nem qual a diferença entre elas, qual melhor se aplica ao seu objetivo profissional. Por isso que a ideia desse vídeo é explicar mais ou menos a diferença entre elas, para que você consiga entender melhor elas e pensar qual seria mais indicada para o seu caso. E antes de tudo, só para esclarecer, é obrigatório fazer pós-graduação em medicina veterinária para atuar em determinadas áreas específicas? Não. A formação no médico veterinário é uma formação generalista. A partir do momento que você tem o diploma e o seu registro junto ao Conselho de Medicina Veterinária, você é considerado apto a atuar em qualquer uma das áreas que englobam toda a medicina veterinária. O que acontece é que existem alguns cargos em específicos que só podem ser exercidos por alguém com algum grau de especialização. Então essa é uma das possibilidades em que é necessário fazer a pós-graduação. Também, quando você quer atuar em alguma área específica, por exemplo, eu quero ser endócrino, eu quero ser dermato, odonto, cirurgia, inspeção, e você quer aprender mais sobre aquilo para conseguir ter uma garantia melhor do seu serviço e atuar de uma maneira mais certeira, digamos assim, quer ter mais base, quer ter mais conhecimento para exercer a sua função, aí também é indicado fazer uma pós-graduação, porque como a veterinária é um curso muito generalista, você pode trabalhar em um monte de área diferente, não dá tempo de estudar todas elas a fundo durante a graduação. Então por isso que muitas vezes é indicado sim fazer uma pós-graduação quando se vai trabalhar em alguma área mais específica. Outra coisa, com o mercado também cada vez mais competitivo, mais exigente, também é indicado muitas vezes se especializar em determinada área para conseguir atender aquilo que o público quer. Existem alguns locais que contratam agora só profissionais com determinada especialização para atuar. Então existem vários casos em que é indicado sim fazer a pós-graduação. Existem alguns cargos que só podem ser exercidos por alguém com alguma especialização, e também existem profissionais que buscam realizar para melhorar o seu conhecimento, melhorar as suas capacidades e exercer melhor a sua função. Dito isso, agora a questão é: qual pós-graduação fazer? Tem tantos tipos aqui que eu faço uma especialização, eu faço uma residência, faço um aprimoramento, faço um mestrado, faço um doutorado, lato sensu, stricto sensu. Qual que é a diferença entre cada uma delas? É o seguinte: primeira grande divisão existem dois tipos de pós-graduação. Pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Qual que é a diferença entre elas? Lato sensu vem do latim e quer dizer um sentido amplo. Ou seja, nesse tipo de pós-graduação você estuda determinada área em geral para se especializar naquela área. Na pós-graduação stricto sensu, ela é em sentido restrito, ela é específica, como é o caso dos programas de mestrado e doutorado. Você vai desenvolver uma pesquisa específica a determinado assunto, de determinada doença, dentro de determinada espécie. Então ela é bem direcionada, enquanto que a lato sensu, ela é geral. Por exemplo, em clínica de pequenos, em dermato de pequenos, em produção animal, ela engloba uma área em geral. Então essa seria a diferença básica, ok? E nessa de sentido amplo, ou lato sensu, existem os programas de residência em medicina veterinária, ou aprimoramento profissional em medicina veterinária, e os cursos de pós-graduação ou cursos de especialização, como eles são conhecidos, que geralmente são cursos que têm módulos mensais ou semanais, aí varia de um para o outro, com uma carga horária mínima de 360 horas aula, pode haver estágio, pode ter monografia, reconhecido pelo MEC. Então essas são as formas de pós-graduação lato sensu. Como é que funciona cada uma? A residência e o aprimoramento são programas voltados para médico veterinário recém-formado, então você tem um prazo de até 2 anos após a conclusão do curso para entrar em um desses programas. E aí o residente ou o aprimorando,
ele vai atuar diretamente na rotina de um hospital veterinário, por exemplo. Então ele vai aprender a prática daquela área, por exemplo, em clínica e cirurgia de cavalo ou em anestesia de pequenos. Ele vai aprender essa especialidade atuando diretamente ali no hospital veterinário. Então isso é sempre com a supervisão de professores, tem sempre uma programação teórica envolvida, monografia e tudo mais, mas o programa em si se baseia nesse aprendizado na prática numa rotina veterinária. Antigamente se chamava tudo de residência, só que não existia uma regulamentação muito clara, então o MEC junto aos conselhos regulamentaram alguns programas de residência e a veterinária ela foi englobada em um programa de residência que é o Programa de Residência Multiprofissional na área da saúde. É um programa muito semelhante ao dos médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, dentistas, enfim, que atua na saúde pública em geral. Aí, o programa de residência passou por uma regulamentação, hoje ele é regulamentado e somente algumas instituições que têm esse programa instituído e aprovado que podem agora chamar o programa como residência veterinária. Vários outros locais que ofereciam a residência passaram a chamar de aprimoramento profissional, o aprimoramento em medicina veterinária. A atuação em si, em geral, é muito semelhante. O que muda é que essa não está vinculada àquele programa multiprofissional na área da saúde e ela tem uma maleabilidade maior, não tem uma carga horária restrita, não precisa ter alguns pontos específicos que na residência tem, no aprimoramento não precisa. Por exemplo, eu fiz a minha residência na USP, na época ainda era chamado de residência em medicina veterinária, ainda não existia a multiprofissional. No ano seguinte passou a existir essa residência multiprofissional ligada à saúde, e a que eu realizei passou a ser chamada de aprimoramento e hoje lá funcionam os dois sistemas. Então são muito parecidos. Então é isso, tanto a residência quanto o aprimoramento profissional são muito semelhantes, mudam alguns parâmetros regulatórios e se baseiam no aprendizado dentro de uma rotina de hospital, laboratório, etc. E com ela você obtém um título de especialização naquela área. Que os cursos de pós-graduação ou cursos de especialização, que geralmente são aulas teóricas e práticas em módulos aos finais de semana, é muito parecido com o programa de residência, só que ele tem mais aulas teóricas do que na residência. Então, existem também nos cursos de especialização uma carga horária de aulas práticas, estágio e tudo mais, mas ele tem uma carga muito grande com aulas teóricas. E aí o legal é que essas aulas geralmente são com grandes nomes naquela área. Então ao longo do curso são vários módulos, cada um com algum assunto em específico e geralmente o professor que vai ministrar essa aula é uma das referências na área. Essa é uma das grandes diferenciais desse tipo de curso. Você busca os principais nomes, os principais especialistas, os grandes referências naquela área e aí cada um vai ministrar um módulo. Então você vai ter a chance ali de ter aula com grandes especialistas naquela área. Geralmente as turmas são turmas pequenas ou menores do que na faculdade, aí sei lá, em torno de 20 alunos, algumas mais, outras menos, mas enfim, é por aí, nunca um número muito grande de alunos, e aí você tem um final de semana inteiro junto com aquele especialista, então você tem uma grande oportunidade de troca, de tirar dúvida, de aprender, trocar experiências. Então essa é uma das grandes vantagens dessa modalidade de pós-graduação. Além do que, você acaba fazendo contato, né? E isso aí é outra dica, isso é outra coisa, gente, contato, pelo amor de Deus. Isso ajuda muito, então desde a graduação, a parte de estágios, cursos, palestras, quando isso ajuda a formar uma rede de contatos, que é com quem você pode trabalhar no futuro. Ninguém hoje vive e trabalha sozinho, enfiado meio de um mato, pode até ter, mas né? O geral, você depende de uma rede de parcerias e tudo mais, e aí é uma excelente oportunidade para construir uma ótima rede de contatos e parceiros.
E ao final do curso tem uma monografia e aí você também recebe um título de ter realizado uma especialização naquela área. Qual que é melhor? Residência, aprimoramento ou esses cursos de pós-graduação, cursos de especialização, como são conhecidos? Depende muito, varia de caso a caso. Por exemplo, a residência, aprimoramento, você tem uma maior rotina ali na prática, só que não tem tantas aulas teóricas, então você tem que correr muito atrás do conteúdo da mesma forma. E ela também exige uma dedicação muito grande, então você tem que ter a liberdade de se dedicar exclusivamente àquilo. Você não pode exercer outra função enquanto você está vinculado a um programa de residência ou aprimoramento profissional. Já os cursos de pós-graduação e especialização, geralmente são módulos, você se inscreve, paga uma mensalidade e aí você tem a liberdade para, por exemplo, durante a semana trabalhar e ao final de semana fazer o curso. Então ele te dá uma liberdade maior quanto a esse sentido. A residência e o aprimoramento, geralmente o profissional recebe uma bolsa na residência vinculado ao MEC, recebe mesmo, é uma bolsa boa. E os programas de aprimoramento varia muito de local para local. Tem local que tem bolsa, tem local que tem bolsas melhores, menores, mas enfim, é muito variável. Já os cursos de pós-graduação ou de especialização, como são conhecidos, esses geralmente são pagos. Ok? Os dois conferem um certificado ao concluinte de que realizou uma especialização naquela área. E as de estricto sensu, ou seja, sentido restrito, são basicamente os programas de mestrado e doutorado. Neles você vai escolher algo em específico para estudar, investigar aquilo, para pesquisar aquilo. Então ele envolve um projeto de pesquisa sempre. Então o que você vai fazer nesses programas? Criar e executar um projeto de pesquisa relacionado a um objetivo em específico. Além disso, existe uma carga horária de aulas que você deve cumprir, então você vai ter que assistir uma carga horária de diversas disciplinas, geralmente é a sua escolha, e várias atividades. Alguns programas exigem treinamento em docência, então você vai ter que dar aula, treinamento em estatística, então varia muito de programa em programa. Mas basicamente o que você deve fazer é um projeto de pesquisa e participar de algumas disciplinas relacionadas à área. E aí nesses programas, sim, ao final deles você recebe um diploma de mestre ou doutor, dependendo dos dois, naquela área em que você realizou a sua pós-graduação ou o seu estudo. Qual que é a diferença entre eles? Eu preciso primeiro fazer o mestrado, depois fazer o doutorado? Não é exatamente uma sequência. O que recomenda-se é que siga essa sequência. Primeiro um mestrado, depois um doutorado, mas não necessariamente. A diferença é que no doutorado você deve fazer algo inédito, algo que ainda não foi realizado. Geralmente no mestrado a gente já tenta fazer isso também, porque qual é a graça de você ficar 2 anos fazendo um projeto de pesquisa que alguém já fez, né? Mas no doutorado isso é obrigatório. Tanto é que existe a possibilidade de você sair da graduação e já fazer direto no doutorado. Isso é possível. Não é muito bem visto na comunidade acadêmica, mas enfim, é perfeitamente possível e em alguns casos é a melhor das soluções. Ou você pode começar um mestrado e no meio do mestrado você transferir para doutorado e fazer o que chamam de doutorado direto. Tudo isso é possível, ok? Então eles não necessariamente são uma sequência. Em geral, o mestrado ele tem um prazo de 24 meses para você concluir, então geralmente são 2 anos, e o doutorado por volta de 4 anos. Pode ser até 4 anos e meio em algumas instituições, mas tem um período mínimo de 2 anos e um máximo de 4 anos, geralmente, para que você conclua o seu projeto. No mestrado você vai escrever uma dissertação, no doutorado você vai elaborar uma tese, apresentar a sua tese e ao final você recebe um diploma de mestre ou doutor naquela determinada área. Nesses existem várias formas, você pode receber uma bolsa de um órgão de fomento, você pode receber uma bolsa de uma empresa conveniada à sua instituição, ou existe até meios para vocês fazer em instituições privadas em que o aluno ele paga uma mensalidade e aí realiza sua pós-graduação. Ok? Então é basicamente estas as possibilidades que eu sei
de pós-graduação relacionadas à medicina veterinária. Qual que é o melhor para o seu caso? Cada um vai saber. Por exemplo, para quem quer trabalhar na clínica, cirurgia, geralmente as pós-graduações lato sensu, elas trazem uma facilidade maior depois porque você estuda coisas em diversas áreas, então fica mais, você adquire um conhecimento mais amplo. Agora, para quem quer muitas vezes trabalhar na área acadêmica ou em pesquisa, ou quer realmente resolver uma dúvida, ter alguma doença, alguma coisa que você não se conforma, que ainda não tenha tratamento ou coisa assim, aí tem que fazer um mestrado ou doutorado. Mas são basicamente essas as opções e as diferenças entre elas. Espero ter sido claro. Se tiver alguma dúvida, escreva aqui embaixo que eu vou respondendo na medida do possível. E é isso aí. Falou, valeu, aquele abraço.